Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos aqui num local. Uma das frases que mais se ouve hoje e que é aplicada de maneira equivocada é: Deus não habita em santuário feito por mãos. Essa frase é correta, mas ela foi muito mal aplicada, especialmente na pandemia, querendo dizer que eu não preciso estar reunido como igreja para adorar a Deus. E embora de fato eu possa adorar a Deus individualmente, isso não, obviamente, dispensa, não exclui a necessidade de nos ajuntarmos. Então, é verdade que Deus não habita em santuário feito por mãos. E o culto no retiro é uma das grandes evidências disso. Nós não estamos num santuário propriamente feito para o culto, mas nós somos o santuário. Então, ao mesmo tempo que Deus não habita em santuário feito por mãos, Deus não prescinde da reunião solene, do ajuntamento do seu povo. Este é o santuário, o povo reunido presencialmente. Aí você vê como um sofisma sutilmente, muitas vezes é passado de um para outro, né? E se aplica erradamente. Tá, Deus não habita em santuário feito por mãos, porém ele habita no seu povo reunido presencialmente, onde quer que ele esteja. Então, aqui é o santuário do Senhor, aqui é o templo do Senhor, porque nós, santuário vivo de Deus, estamos reunidos ao mesmo tempo como sacerdotes para cultuá-lo, para render-lhe graças e adorá-lo. E com este propósito, agora nesse que é o momento mais importante da palavra de Deus, eu peço que você permaneça aí atento ao que vai ser falado, mesmo as crianças que já podem entender. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Mateus 28, de 18 a 20. Este é o texto da nossa meditação nesta manhã, e nós trataremos nesta manhã acerca da nossa grande comissão. Esse é o termo pelo qual é conhecido esse trecho, né? A grande comissão. E eu quero trazer aqui, acrescentar apenas o pronome possessivo para lembrar que é um dever de todos nós, a nossa grande comissão. Na verdade, o título todo já entrega a mensagem: fazer discípulos, nossa grande comissão. Esse é o título, na verdade, da nossa mensagem: fazer discípulos, nossa grande comissão. Então nós vamos ler a palavra de Deus, Mateus 28, de 18 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós nos aproximamos de Ti, em primeiro lugar para Te louvar, Deus, por esse lugar tão aprazível, esse lugar tão maravilhoso, onde podemos nos ver rodeados pela Tua criação, ouvindo o som das árvores farfalhando ao sabor do vento, sentindo o vento em nosso rosto, vendo, ó Deus, o Teu cuidado, a Tua providência no canto das aves, no correr do igarapé e também em todas as coisas que nós vemos nesse céu maravilhoso, nesse sol, ó Deus, que como noivo que sai dos seus aposentos, como diz a Tua palavra, regozija-se como um herói a percorrer o seu caminho. Nós Te louvamos por esse momento diferenciado em que podemos celebrar o dia do Senhor, cercados das Tuas maravilhas.
Queremos, ó Deus, agora pedir que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, a manter o nosso coração, a nossa mente despertos, ó Pai. Que venhamos a prestar atenção naquilo que vamos ouvir e possamos entender qual é a nossa missão e entender a natureza dessa missão, a urgência, a importância dessa missão e que possamos nesta manhã ser despertados pelo Teu Espírito por meio da Tua palavra. É em espírito de adoração que ouviremos a Tua palavra e é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar citando o reverendo Ageu Magalhães em sua exposição deste mesmo texto. Ele introduz observando acertadamente que nos primeiros séculos a igreja cresceu não com cruzadas e conferências, mas cresceu porque os vendedores anunciavam o evangelho a outros vendedores. Os soldados anunciavam o evangelho de Cristo a outros soldados. As donas de casa compartilhavam sua fé com outras donas de casa. E foi por isso que o evangelho, nos primeiros séculos, se multiplicou. Não foi, meus irmãos, pela marcação de eventos gigantescos, mas foi porque cada discípulo de Cristo era um anunciador do discípulo de Cristo. O que o reverendo Ageu quer dizer? Que cada discípulo de Cristo pregava o evangelho, fazia discípulos e, uma vez convertido, esse discípulo era enviado pelo discípulo de Cristo para pregar a outros. Cada um, homens, mulheres, crianças, idosos, transmitindo a fé de Jesus a outras pessoas. Foi assim que a igreja se multiplicou. Não havia cruzadas, não havia grandes eventos, não havia shows. Era simplesmente o povo no dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus afazeres e na sua família, falando de Cristo, vivendo como discípulos de Cristo e assim sendo instrumentos para a conversão de outros discípulos. Em outras palavras, então, meus irmãos, o evangelho cresceu porque os primeiros discípulos, eles entenderam as palavras de Jesus neste texto. Após um longo tempo de aprendizado, e agora diante do seu Senhor ressurreto, eles, enfim, os primeiros discípulos, os 12 e mais alguns, aqui no caso estão, ao que parece, apenas os 11 nesse primeiro momento, mas depois Jesus virá se reunir com alguns, após um longo tempo de aprendizado, diante do seu Senhor ressurreto, eles, enfim, compreenderam o que o Senhor requeria deles e de nós. Porque isso daqui é para nós também. Embora isto tenha sido negado por alguns cristãos em determinada época, hoje não se discute que a ordem de Jesus aos 11 aqui mencionados se estende a todos aqueles que se convertem a Cristo. Isto fica claro, especialmente em Atos capítulo 1, verso 8, onde Jesus diz não apenas aos 12, mas a cerca de 120 pessoas: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vocês vão ser minhas testemunhas até aos confins da terra. E se você observar, no mesmo capítulo 1 de Atos, do verso 12 a 15, você vai ver que aquele grupo constava de 120 pessoas, uma pequena igreja como a nossa. 120 pessoas. Jesus está falando para todos eles: vocês vão ser testemunhas. Então, meus irmãos, contextualizando aqui o nosso texto, atendendo à ordem de Jesus, dada por meio das mulheres que o viram, conforme os versos 9 e 10, os 11, agora 11 porque Judas havia se suicidado, se encontraram com o Senhor em um monte na Galileia, diz o verso 16. Só que, como é normal do nosso coração endurecido, mesmo diante do seu Senhor ressurreto, embora alguns o tenham adorado, reconhecendo a sua divindade, muitos ainda duvidaram. Talvez esta seja uma referência a Tomé. Ocorre
em João 20, de 24 a 29, que Tomé não estava na primeira ocasião em que Jesus se apresentou aos discípulos, e ele disse, não apenas se eu não o vir, eu não vou crer. Ele disse, se eu não colocar a mão no lado, se eu não tocar na ferida do lado, se eu não colocar a mão nas suas feridas no pulso, lá tá, a nossa tradução está mão, mas a palavra para mão ali diz respeito a todo esse espaço e foi no pulso, eu não vou crer, né? E Jesus aparece de novo, 8 dias depois, e logo vai até Tomé, né? Pai seja convosco e vai, vem cá, Tomé, põe aqui, irmão, põe aqui. Mas aqui está dizendo que alguns duvidaram e talvez é nesse contexto que o Senhor os comissiona a irem pelo mundo pregando o evangelho. Por isso essa é a chamada grande comissão. E eu já quero começar instigando os meus irmãos, lembrando que também esse trecho essa grande comissão, ela é também denominada por uma palavrinha bem pequenininha. Como é que nós a chamamos? O id, né? O id de Jesus. Porém, quanto a este último nome, como veremos, há um equívoco, suscitado por uma interpretação errada, errônea, a partir da tradução. Nós dizemos que esse é o id de Jesus, e não é que isso não é exatamente verdadeiro, mas essa não é a ordem de Jesus. A ordem de Jesus primária, a ordem central, não é id. E nós vamos entender por quê. Mas eu quero então expor esse texto falando em três, vamos colocar assim, em 3 pontos, em 3 princípios, sobre a nossa grande comissão, né? O tema é a nossa grande comissão, ou a nossa grande missão. Comissão vem de comissionar, e comissionar é chamar a uma missão. Então, comissão e missão são praticamente sinônimos. A ideia é de que eles foram comissionados, eles formaram uma comissão para pregar o evangelho. Este é o ponto, por isso que a gente chama de grande comissão. Mas eu vou usar o termo missão, tá? Então, primeiro princípio que nós aprendemos desse texto é que a fonte da nossa missão é a autoridade de Cristo sobre o universo. Eu vou repetir. A fonte da nossa missão é a autoridade de Cristo sobre o universo. É isto que Cristo primeiro declara, antes de Cristo dar a ordem, Cristo dá a eles qual é a base da missão que eles vão dar. Cristo quer deixar claro que aquele que os envia tem autoridade não só para enviá-los, mas para garantir o sucesso da missão, e de tal maneira que aquilo que eles fizessem teria a mesma autoridade de quem os enviara. Veja como ele começa falando, no verso 18, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa declaração de Jesus, antes de tudo, a palavra autoridade é aquela mesma usada em Romanos capítulo 13, que nós devemos ser submissos à autoridade. Algumas traduções trazem a palavra potestade. E essa palavra autoridade traz a ideia de um poder legal. Na verdade, é alguém que recebeu um direito, um legado, e tem autoridade para fazer aquilo que lhe foi incumbido fazer. E lembremos-nos que Jesus tem 2 naturezas, é uma só pessoa com 2 naturezas, ele é 100% Deus e 100% homem, e segundo a sua divindade, ele sempre teve toda a autoridade no céu e na terra. Porém, segundo a sua humanidade, ele conquistou essa autoridade, ele veio em humilhação, ele se humilha a partir da sua encarnação, culminando na sua morte, mas ele é exaltado, e como homem, ainda que sendo Deus, é como homem que ele adquire essa autoridade sobre o céu e sobre a terra que ele conquista, despojando os principados e potestades na cruz e vencendo a morte. Então, ele é o segundo Adão, assumindo ou reassumindo o domínio que Adão
havia perdido. É nesse sentido que ele está dizendo: toda autoridade me foi dada no céu, sobre todos os seres, os anjos, os astros, o universo, e também na terra, sobre os reinos políticos, sobre os países, as nações. Tudo está debaixo da sua autoridade. E é por isso que há aquela famosa frase de Abraham Kuyper: não há nenhum centímetro neste universo do qual Jesus não possa dizer, é meu. Tudo pertence a ele agora. Ele é o supremo governante do universo. Nós já temos um homem governando o mundo. E esse homem é Jesus Cristo, exaltado, glorificado, ressurreto. Mas mais do que isso, queridos, essa declaração, muito provavelmente, remeteu os discípulos a algumas profecias e promessas da Escritura. Uma delas, eu quero que você confira, é a que está na visão de Daniel, no capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. A declaração de Jesus é precisamente o cumprimento desse texto. Daniel 7, 13 e 14, você lembra que Daniel, do capítulo 7 até o final, capítulo 12, você vai ver as visões de Daniel. E essas visões se referiam ao tempo do fim, à implantação, inauguração e à consumação do reino de Deus. E lá em Daniel 7, 13 e 14 está escrito, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões. Se você observar no contexto, ele vê vários animais terríveis, e esses animais terríveis representam reinos sobre a terra. Reinos que, com alguns dos quais com os quais Daniel conviveu. A Média Pérsia, a Grécia, que viria depois, e ele vai ver todos esses animais, mas no meio dessas visões ele diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o quê? Domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Foi-lhe dado o domínio e o reino para que os povos, homens de todas as línguas o servissem. Meus irmãos, quando é que esta visão se cumpre? Esta visão se cumpre exatamente aqui, quando Cristo ressurreto diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A partir de agora, o meu reino está inaugurado e ele vai crescer, e os homens de todas as nações vão me servir. Só que isto começará com a pregação do Evangelho. Isto, na verdade, acontecerá com a pregação do Evangelho. À medida que as pessoas vão se convertendo em todas as nações, elas vão servindo a Jesus, até aquele dia quando ele vai voltar e vai buscar o seu povo, e aí, então, todos os reinos deste mundo, em todos os sentidos, estarão submissos ao seu senhorio. Mas a visão está se cumprindo, essa autoridade suprema, única e universal do Filho de Deus ressuscitado, é a base sobre a qual o Senhor da missão nos envia. Eles vão fazer discípulos na autoridade de Jesus. Irmãos, nenhuma missão tem o efeito, ou terá o efeito, inclusive político, maior, mais poderoso do que essa missão da igreja. Na verdade, essa é uma das ações políticas mais poderosas da igreja. E quando eu estou falando, eu não estou dizendo que você vai para brigar por política. Eu estou dizendo que quando você prega o evangelho, você espalha o reino de Cristo, porque pessoas se convertem e passam a servir a Jesus, e a vida delas muda. Isso, inclusive, muda substancialmente sociedades, mas a mudança consumada será na sua vinda. Então, o fundamento, a base, a fonte da nossa missão é a autoridade de Cristo. Por isso nós devemos ir com este objetivo. Não existe outra ação que seja essencial à igreja. A igreja pode participar de movimentos sociais? Pode. Nem sempre deve. Pode.
mas a igreja tem que fazer isso? Não, não é da essência da igreja. Tudo aquilo que qualquer outro grupo pode fazer não é da essência da igreja. Ela pode dispensar. Por isso, não é obrigado você participar de manifestação. Você tem o direito, mas não é obrigado. Agora, o que é da essência da igreja? O que nenhum outro povo pode fazer, nenhum grupo pode fazer? Pregar o evangelho. E se eu faço qualquer outra coisa mais do que pregar o evangelho, eu estou agindo de maneira mundana. Porque a fonte da minha autoridade é o Cristo. A fonte da minha missão é a autoridade do Cristo ressurreto. Então, o primeiro ponto é este. A fonte da nossa missão é a autoridade de Cristo sobre o universo. Céus e terra é uma forma do judeu dizer o universo, o cosmos. Tudo está debaixo do seu senhorio. Segundo princípio que nós aprendemos neste texto. O foco e a abrangência da nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Vou repetir. O foco e a abrangência da nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Eu estou citando foco e abrangência porque foco é fazer discípulos. E a abrangência de todas as nações. Veja, aqui é o ponto que eu quero trazer para os irmãos. Eu falei sobre o id, né? Que é fruto de uma interpretação equivocada. Não tem problema você continuar falando o id de Jesus. Talvez tenha, mas não é exatamente errado, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tanto aqui como em Marcos 16:15, lá diz assim também, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, certo? É a mesma comissão, é a mesma missão. Porque eu prego o evangelho para fazer discípulos. Aqui Jesus está falando do alvo, fazer discípulos, da meta, certo? Então, para fazer discípulos, eu preciso pregar o evangelho. Só que tanto aqui como em Marcos, o verbo ir não está no modo imperativo, nem é o verbo principal. Este é o ponto que eu queria, talvez o principal ponto da nossa mensagem. O foco e a abrangência da nossa missão é fazer discípulos. Então, o verbo ir não está no modo imperativo e nem é o verbo principal. Infelizmente, na maioria das traduções, você tem ele no imperativo. Vou já explicar por que, tem uma razão lógica para os tradutores terem colocado. Mas o verbo, na verdade, ir aqui, ele está no modo particípio. E sabe qual é o verbo principal desta oração? Fazei discípulos. Este é o verbo. Então, a grande comissão não é ir. O ir faz parte? Faz. Porque para fazer discípulos de todas as nações, eu tenho que ir. É um imperativo ir. Mas ele é secundário. Eu vou porque eu tenho um foco. E o foco não é só ir. O foco é fazer discípulo. Então, a melhor tradução, portanto, seria indo, fazei discípulos de todas as nações. Ou tendo ido, ou uma vez indo, isto é, à medida em que vocês vão, discipulem todas as nações. Aqui a tradução tem dois verbos, né? Fazei discípulos. O verbo no grego é um só. Discipulai é assim, à medida em que vocês forem, discipulem todas as nações. A razão das traduções do verbo no imperativo é porque, primeiro, possivelmente os tradutores viram que esse modo talvez fizesse mais sentido no português, ficasse mais claro do que indo fazer discípulos de todas as nações fica meio estranho, talvez. Em segundo lugar, porque, de qualquer modo, o ir é uma necessidade, se temos de fazer discípulos de todas as nações. Mas o ponto aqui é que o ir é secundário. Embora seja imperativo a igreja, como tal, espalhar-se pelo mundo, enviando missionários. Aqui é o ponto principal. Presta atenção, crente. Nem todo crente irá até os confins da terra. Nem todo crente. Então, nós dissemos que a grande comissão é para todo mundo, né? Se é para todo mundo e a grande comissão é ide, então eu tenho que ir para toda a terra? Não. A grande comissão é façam discípulos. Então, a ideia aqui, queridos, é que nem todo crente vai até os confins da terra. A igreja precisa ir até os confins da terra, mas nem todo crente
vai individualmente aos confins da terra. Afinal, é necessário também, usando uma linguagem bíblica, anunciar o evangelho também na Judéia e em Samaria, né? Jesus falou: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A igreja ela deve ter representantes em todos esses lugares, na sua área de fronteira, na sua fronteira imediata, depois, e até os confins da terra. Mas preste atenção, a prioridade, no entanto, de todo crente, vocês meninos que estão aqui, meninas mais novas, todo crente tem a missão de fazer discípulos. Este é o ponto. Nós temos um verbo principal no imperativo, fazei discípulos. Então, todo crente tem a missão de fazer discípulos por onde quer que vá. Essa é a prioridade, meus irmãos, de cada igreja e de cada discípulo de Cristo. Nós temos aqui um verbo principal acompanhado de verbos subordinados no particípio, que indicam como fazemos discípulos. Na verdade, o verbo fazer discípulo, ele é orbitado, ele é cercado por verbos no particípio. Como é que nós fazemos discípulo? Indo, batizando e ensinando. Os 3 verbos no grego estão no particípio. Somente o discipular as nações está no imperativo. Isto significa, então, que o ir é necessário, mas por causa da meta de fazer discípulo. Então, falando ainda desse foco e abrangência da nossa missão, como fazer discípulos, eu quero, então, subdividir em 3 princípios. Nós devemos fazer discípulos à medida em que caminhamos na vida e nos espalhamos pelo mundo. Esse é um subponto do segundo ponto. Nós devemos fazer discípulos à medida que caminhamos na vida e nos espalhamos pelo mundo. É isto que significa o ide. Irmãos, ao dizer indo, Jesus está apontando em que ocasião devemos cumprir a missão. Quando é que nós cumprimos a missão? Em todo o tempo. Esse indo significa que o fazer discípulos ocorre em meio às nossas atividades e nas mais diversas circunstâncias. Esse ide significa que nosso caminhar deve ser pautado e norteado por esta missão. Esta é a nossa soberana vocação neste mundo, meus irmãos. Tudo o mais é secundário e deve ser feito em função desta missão. Sabe o que isso quer dizer? Que quando você escolhe uma profissão, você deve escolher uma profissão tendo em mente fazer discípulos. Quando você decide cursar fazer alguma faculdade, fazer algum curso na faculdade, algum preparo, o seu foco central é fazer discípulos. Não apenas na faculdade, mas como que exercitando essa profissão eu vou fazer discípulos. Quando você se muda de cidade, a sua primeira pergunta, a sua primeira questão não é o que você vai ter de melhor emprego nessa cidade, mas será que eu vou ser mais útil lá? Sou mais necessário lá como um fazedor de discípulos? Quando você escolhe um emprego, não é, olha, eu vou escolher o que paga mais. Irmãos, é terrível. Eu já vi crente dando esse conselho mundano para outro crente, seja um péssimo discipulador. Olha, escolhe o que paga mais. Não necessariamente, além de ser simplório, mesmo do ponto de vista mundano, porque às vezes paga mais, mas me consome muito tempo, energia, saúde. Então tem o custo-benefício da coisa. Mas, trazendo para a questão espiritual, não é o que paga mais, irmão. Talvez você tenha que escolher o que paga menos, mas onde você vai ter melhores condições de fazer discípulos, onde você acha que é mais necessário. Então, o fazer discípulos, meus queridos, é o foco da nossa missão. Você deve escolher empregos tendo em mente isto. Você deve mudar de cidade, ou permanecer numa cidade, ou mudar de bairro, pensando nisso. Queridos, que alegria seria se um dia, na terceira igreja, alguém disser, pastor, eu vou me mudar de bairro, porque eu queria ajudar a plantar uma igreja nesse bairro.
Eu me lembro que fui pregar na primeira de Belo Horizonte, e o pastor me levou para ver um terreno que eles haviam comprado para plantar igreja. A primeira de Belo Horizonte, até alguns anos, eu não tenho a informação atualizada agora, mas durante muitos anos ela foi a maior plantadora de igreja presbiteriana em todo o Brasil. E interessante o pastor me dizer, olha, um presbítero da nossa igreja, ele é um presbítero, ele tem bastante condições, e ele comprou uma casa nesse bairro, e ele resolveu se mudar para esse bairro para iniciar o trabalho. Isto é foco em fazer discípulos. Ele saiu do conforto de uma grande estruturada igreja, de uma bela igreja, para ir para um bairro e começar um trabalho. E você tem a maior plantadora, com certeza hoje ainda uma das maiores plantadoras de igreja do Brasil, dentro do contexto presbiteriano. Então, meus irmãos, num livro que eu vou usar bastante nesse retiro, A Treliça e a Videira, inclusive alguns dos estudos vão ser um resumo deste livro, Colin Marshall e Tony Payne, eles comentam este texto dizendo o seguinte: a autoridade de Jesus não está limitada em qualquer aspecto. Ele é o Senhor, e é interessante, eu quero que você saia um pouco do macrocosmo e venha para o microcosmo. Você diz, olha, Jesus é o Senhor de todas as nações, né? É tão bonito a gente ver missionário. Ai, os missionários estão indo. Olha, há 3 maneiras de você ir. Você pode ir mesmo sendo enviado, você pode contribuir e você pode orar. Beleza, tá ótimo. A igreja coletivamente vai. Você individualmente só tem uma forma de ir, é indo mesmo. A gente pode falar isso para a igreja. Há 3 formas da terceira igreja ir pelo mundo. Ela envia missionários, ela contribui e ela ora. E, de preferência, se ela puder fazer os 3. Mas só há uma forma. Na verdade, há muitas maneiras, mas só há uma forma de você cumprir. Não é só orando, você tem que fazer discípulos. Você pode, sim, contribuir, mas você tem que continuar tendo que fazer discípulos. Entendeu? Você pode ajudar quem faz discípulos lá, mas aqui onde você está, você precisa fazer discípulos. Este é o ponto de Jesus. Então, é muito fácil, olha, Deus é Senhor dos muçulmanos. Eu não vou lá, né? Então, é fácil dizer, Deus é o Senhor, aleluia. Mas Deus é o Senhor da tua rua. Deus é o Senhor do teu emprego. Deus é o Senhor da classe da tua escola. Deus é o Senhor da tua família. Cristo é o Senhor neste sentido de que Ele tem o domínio. Então, Marshall e Payne comentam, a autoridade de Jesus não está limitada em qualquer aspecto. Ele é o Senhor soberano de minha rua, meus vizinhos, meu bairro, meus colegas de trabalho, minha família, minha cidade, minha nação e sim, todo o mundo. Jamais deveríamos parar, dizem eles, de enviar missionários para pregar o evangelho em lugares onde ele precisa ser ouvido. Isto é fato. Mas devemos também ver o fazer discípulos como a tarefa central de nossos lares, mamães e papais. Eu faço discípulos começando em casa. De nossos lares, vizinhanças e igrejas. Eu faço discípulos dentro da igreja. Não existe lugar onde eu não possa fazer discípulos. Entenda isso, querido. Fazer discípulos é a grande comissão. Não é o ID. O ID é secundário. O ID é instrumental. A igreja tem que ir, tem que ir. Tem que fazer missões, tem que fazer missões. Nesse sentido de enviar, de contribuir, de orar. Mas a igreja, onde quer que esteja, precisa fazer discípulos. Então nós fazemos discípulos à medida em que caminhamos na vida e nos espalhamos no mundo. Qualquer criança dessa que já compreende um pouquinho do evangelho pode fazer discípulos. Eu nunca me esqueço quando minha cunhada, a família da minha esposa, morava ao lado de uma senhora na Vila Militar, uma senhora bem idosa,
que mal conseguia falar, que já vivia em cadeira de rodas, e a minha cunhada com 9 anos, a Elaine, já consciente do evangelho, ela ficava às vezes com a vovó lá do outro lado, era permitida pela mãe. E eu me lembro de uma vez ir lá e cumprimentar, e ela dizer para mim, com 9 anos, Marcos, eu falei para a vovó aqui de Jesus. Eu falei que ela precisa crer em Jesus, não foi, vovó? Com 9 anos. Ela estava discipulando a vovó. E ao longo desses estudos que a gente for fazer, a gente vai perceber que a gente faz isso muitas vezes involuntariamente, meio desordenadamente, mas a gente precisa se tornar consciente disso. Então, o foco e a abrangência da nossa missão é fazer discípulos de todas as nações à medida que caminhamos na vida e nos espalhamos pelo mundo. Em segundo lugar, dentro ainda desse segundo ponto, nós fazemos discípulos inserindo-os na comunidade dos santos pelo batismo. Então, fazer discípulos à medida que caminhamos é como que o modo, é como que as circunstâncias. Mas como é que nós, de fato, fazemos discípulos? Eles começam a ser discípulos por meio do batismo. Neste sentido, não é? Neste batismo, eles são inseridos na comunhão com a Trindade Santa. Veja, Jesus diz, como é que nós fazemos discípulos? À medida em que vocês vão e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa expressão, em nome do Pai, ela traduz uma preposição grega que, na verdade, traz a ideia de inserção. Literalmente, Jesus diz, para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ideia é, quando nós batizamos, quando alguém então se converte a partir do nosso testemunho e então precisa publicar a sua fé, e aí é batizado, faz a sua profissão de fé, e ali, naquele momento, é recebido publicamente pela igreja e inserido nessa comunidade que é chamada Corpo de Cristo, e ele então passa a ter essa comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo no meio da comunidade dos santos. Então, fazer discípulo envolve conversão, profissão de fé. E em terceiro e último lugar ainda, no fazer discípulos como foco e abrangência, nós fazemos discípulos ensinando aqueles que se converteram a guardar todos os mandamentos de Cristo. Ele diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos, ele continua depois da conversão, porque então nós vamos ensinar, instruir o novo convertido a obedecer todos os mandamentos de Cristo. Então, discipulado envolve isto. Veja, queridos, este é o ponto. Se eu tenho que ensinar àqueles a quem eu discipulo todas as coisas que Jesus nos ordenou a guardar, esta é uma missão para toda a vida. Ela não se encerra na conversão. Fazer discípulos não é fazer convertidos simplesmente. Muitas pessoas pensam em evangelismo, né, naquele sentido de eventos, né? Você vai para um evento, como disse Joy Aldrich no livro Amizade, Chave para a Evangelização, ele diz, existem uns eventos de pescaria, né? Você atrai os pecadores, você fica lá assistindo o jogador principal pregar o evangelho, né? Pregar aquela poderosa mensagem, e aí colheita, muitas pessoas aceitaram Jesus. Quantas pessoas permaneceram? Quantas pessoas caminharam sendo ensinadas a guardar as coisas que Jesus tinha ordenado? Não, ainda veremos isto na mensagem da noite, se o Senhor Deus permitir. É algo para toda a vida. Porque nós somos discípulos até morrer. Nós estamos aprendendo, nós estamos na caminhada. E nós vamos fazendo discípulos, nós vamos sendo discipulados, e nessa corrente do bem, no melhor sentido, no sentido bíblico da palavra, nós vamos aprendendo todas as coisas que Deus nos ordenou.
E o terceiro e último princípio. Então nós vimos a fonte da nossa missão é a autoridade de Cristo sobre o universo. O foco e a abrangência da nossa missão é fazer discípulos de todas as nações à medida em que caminhamos, inserindo-os na comunidade pelo batismo, ensinando-os a guardar os mandamentos. Terceiro, a garantia da nossa missão é a presença pessoal de Cristo. A presença pessoal do Cristo ressurreto. Olha o que ele diz no verso 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a vinda pessoal dele. Ele está pessoalmente conosco por meio do seu Espírito. E esta é a grande garantia. O que mais você precisa se você tem o Senhor do universo com você? O que você precisa? Você não precisa de nada mais. Você nem sequer precisa de dinheiro, nem de recurso, nem de saúde. Nem de saúde. Ah, se eu tiver saúde... Não! O nosso irmão, de quem nos despedimos no ano passado, pregou o evangelho doente, com câncer. E pelo menos 2 pessoas se reconciliaram com Deus por meio do testemunho dele. Eu estive lá. Por quê? Porque o Cristo ressurreto estava lá com ele. E veja, é muito importante nós lermos e relermos o texto. Aproveite o dia do Senhor para você ler e reler e repisar essas suas anotações e orar sobre isso e pedir, Deus, coloca no meu coração, aproveite o dia do Senhor para fazer isso. Porque quando você presta atenção, veja de novo o que Jesus diz. Ele diz, eis que eu estou... Mas ele está falando todos os dias, está falando do futuro. Por que ele fala no presente? Normalmente ele diria, eis que estarei convosco. Porque quando um judeu queria garantir a certeza de algo que ainda iria acontecer, ele usava ou o passado, que era o passado profético, ou o presente. Jesus está falando no futuro, mas ele usa o verbo no presente para dizer, eu estarei com você. Queridos, Cristo ressurreto está conosco quando nós caminhamos, mesmo quando nos sentimos inseguros. Muitos crentes se sentiram inseguros com o novo governo. Meu Deus, vai cair o mundo agora. Agora eu não vou ter paz. Que raios de crente é você? Cristo continua reinando sobre o universo. E ele está com você e quer saber, talvez num governo de oposição, você tem maior oportunidade de perceber o poder de Cristo, do Cristo ressurreto. Eu contei a história já de uma senhora lá no Oriente Médio, não vou dizer o país, não se divulga o país, mas é um lugar onde o islamismo domina. Ela é esposa de um dos chefes da organização terrorista e é crente, por isso a igreja que se reúne com ela, onde ela se reúne, não é bombardeada, porque ela é esposa dele, ele gosta, ele a ama, e ele não quer destruir, mesmo sabendo que na cabeça dele ela está errada, e o evangelho está sendo pregado lá. Por causa da presença pessoal de Cristo. Essa é a garantia, não precisamos de mais nada. Nada. Não precisamos de um governo favorável à igreja, não precisamos de dinheiro, não precisamos de saúde. Se nós entendermos o poder e a autoridade de Cristo sobre todo o universo, nós entenderemos que temos a garantia para fazer discípulos. Eu quero concluir. Eu cito mais uma vez Marshall e Payne, no livro A Treliça e a Videira. Eles perguntam, o que Deus está fazendo no mundo? Deus está chamando um povo para o seu reino, por meio da pregação do Evangelho, guiada pelo Espírito. Ele está realizando um grande crescimento mundial da videira que é Cristo e as pessoas unidas a Ele. Todo aquele que, pela graça de Deus, se torna discípulo de Cristo, é não somente parte da videira, mas também um trabalhador de videira, um fazedor de discípulos, um parceiro do Evangelho. Embora alguns cristãos tenham dons e responsabilidades específicas
para ensinar e supervisionar. Todos os cristãos têm um papel de falar a palavra da verdade uns aos outros. Presta atenção, igreja. Discipulado ocorre também no contexto do convertido, tá? Uns aos outros e aos de fora. Eu vou repetir essa última frase para você anotar. Todos os cristãos têm um papel de falar a palavra da verdade uns aos outros e aos de fora. Todos os cristãos têm um papel de falar a palavra da verdade uns aos outros e aos de fora. Então, fazer discípulos envolve os de fora, como? Pregando o evangelho. E os de dentro, como? Ensinando a guardar as coisas que Jesus tem ordenado. Eu termino na aplicação fazendo 4 perguntas. E eu quero que você pare um pouco para você pensar nessas perguntas e responda para si mesmo. Qual é a sua motivação principal, ou qual foi, você que já é formado, sua motivação principal para escolher sua formação? Deixa eu contar uma história para você. Ou qual é a que você, quando está pensando numa formação, na faculdade, os jovens aí que ainda não fizeram, qual é a sua motivação? Deixa eu contar uma historinha rápida para você. Houve um movimento que durou cerca de 100 anos de despertamento espiritual, de oração e missões. Foi o movimento dos morávios, ou moravianos. Destaca-se dentre eles um líder que é o conde von Zinzendorf. Você pode depois pesquisar no Google os moravianos, não vou contar toda a história. Mas na época era a época de escravidão. E os moravianos, eles queriam pregar o evangelho aos escravos. Alguns escravos trabalhavam em lugares distantes, né? Que era uma época de conquistas em ilhas, etc. E eles pediram para alguns senhores para pregar o evangelho. Estou contando a história de maneira bem genérica. Aos escravos, mas obviamente os senhores não deixaram. Então o que eles resolveram fazer? Eles resolveram se vender como escravos. Bem, isso é uma coisa chocante hoje quando se trata tanto da questão da escravidão, não é? Que é algo terrível, óbvio. Mas eles resolveram se vender como escravos. Disse, olha, nós queríamos nos vender como escravos para o Senhor. E nós queremos ir para a ilha. E, ao que parece, o Senhor disse, Senhor de escravos, disse, não, mas vocês se viram para ir para lá. Se vocês quiserem trabalhar lá, se não trabalha aqui, a gente paga a passagem. Eles venderam-se como escravos, pagaram sua passagem, e muitos deles se fizeram escravos. Sabe para quê? Para fazer discípulos entre os escravos. Estou falando de história real. Vale a pena você ler sobre os moravianos. É um movimento missionário extraordinário. Extraordinário. Se não estou enganado, foi um grupo desses que instigou John Wesley a orar por um despertamento na sua vida. Qual é a sua motivação? Qual foi sua motivação para escolher sua formação? O glamour? O dinheiro? Segundo, qual a sua motivação principal para escolher o emprego no qual você está agora? Por que você escolheu esse emprego? Seja bem sincero com você, fale aí no seu coração. Quero que você fale no seu coração. Eu escolhi porque o que eu pensei foi isso. Talvez a sua resposta seja, eu não tive muita escolha não, sabe? Eu fui aprendendo. Talvez quando você escolheu, você nem era crente. Qual a sua principal motivação para escolher? Você se venderia como escravo? Você se tornaria um gari porque você se sentiu chamado? O que você diria se o seu filho dissesse, mamãe, eu quero ser gari, porque eu quero... E olha que pode sair ideia daqui. Eu quero ser gari, porque eu quero pregar o evangelho. Deus me livre, meu filho, pelo amor de Deus. Tanto médico precisando aprender de Jesus, você quer ser gari.
né? Terceiro, qual sua motivação principal ao escolher o lugar onde você mora? Ou a cidade? Qual foi sua motivação? E por último, responda no seu coração, eu peço que você responda. Você pode se considerar hoje um fazedor de discípulos? Você tem discípulos? Hoje? Há alguém a quem você esteja conscientemente ajudando a conhecer Jesus ou a crescer na vida cristã? Pode ser um ou outro. Fazer discípulos envolve isso. Tem alguém? Não precisa responder, mas responda para você. Diga para você sim ou não aqui dentro. Eu quero que você confronte seu coração. Tem alguém a quem você esteja acompanhando conscientemente, seja para pregar o evangelho, está orando por essa pessoa, seja para ajudá-lo a crescer na vida cristã? Tem alguém na igreja que esteja vivendo uma crise, talvez no casamento, talvez na sua vida espiritual pessoal, e você conscientemente assumiu o papel de acompanhar essa pessoa? Irmãos, o foco da nossa missão é fazer discípulos, não é ir. Sim, se surgirem missionários para ir, ok, mas não basta você ir, você tem que ir fazer discípulos. Quando a gente entende isso, a gente faz discípulo em todo lugar, e eu termino com essa história. Todos conhecem aqui, pelo menos a maioria, quem é da igreja, o missionário FJ, né? O missionário FJ foi pregar o evangelho lá em Moçambique, ok? Com sua esposa Neilane. Então ele veio para cá para ter um momento de descanso, certo? Descansar. Pois bem, foram umas 3 ou 4 pessoas, na verdade, 5 ou 6 pessoas na igreja no período que ele estava aqui. Sabe por quê? Porque ele estava falando, alguns eram já crentes. Ele encontrou uma moça numa cafeteria. Ele estava com um livro, estava tomando café. Veja o que é fazer discípulo. Estava tomando café. E a moça viu o livro e chamou a atenção. Ela achou interessante, falou, interessante a atendente. Ele falou, qual é a experiência que você tem de Deus? E aí ela abriu o coração para ele. Até suicídio ela pensou. E ele falou de Cristo e a convidou para a igreja, a apresentou a mim. Ela não voltou lá, pelo menos por enquanto, mas ele estava fazendo discípulos. Esta semana, 2 semanas atrás, eu tive um aconselhamento com um rapaz que ele encontrou em Manaus, que era de igreja, mas está longe do Senhor, e ele falou com esse rapaz, e esse rapaz me procurou, e começamos um discipulado. Isso é fazer discípulos, entendeu? É como respirar. Minha pergunta, crente, membro da terceira igreja, você é um fazedor de discípulos? Vamos orar? Ó Senhor, que a tua palavra venha nos impactar, venha nos acordar, venha nos sacudir, venha nos incomodar e mesmo nos angustiar. E daqui, ó Deus, possamos sair quebrantados, transformados, edificados e desafiados a ser discipuladores, fazedores de discípulos, sabendo que esta é a grande comissão. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.